Um avião cai do céu. Um homem importante está a bordo. Não há sobreviventes. O que parecia ser apenas mais um acidente aéreo logo se tornaria um dos maiores mistérios políticos do Brasil. Um erro humano. Ou um plano meticulosamente arquitetado. O nome dele era Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história do país. Sua morte repentina, um dia antes de tomar uma decisão crucial, levantou suspeitas que até hoje assombram os bastidores da política brasileira. E o mais assustador, ele sabia que estava correndo perigo. Se você gosta de mistérios reais e histórias que desafiam a versão oficial dos fatos, inscreva-se no canal Viajantes da Evolução, ative o sininho e já deixa o like. O que você vai descobrir aqui pode mudar sua percepção sobre o que realmente acontece nos bastidores do poder. No dia 19 de janeiro de 2017, Teori Zavascki embarcou em um jatinho particular em São Paulo com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. O voo deveria ser tranquilo, mas algo deu errado. Durante a aproximação para o pouso, a aeronave caiu no mar, próximo à Ilha Rasa. A cena era devastadora. O avião ficou parcialmente submerso e os destroços indicavam uma queda violenta. Rapidamente, surgiram duas explicações para o ocorrido. A primeira, defendida por especialistas e pelo relatório oficial, apontava para um acidente causado pelo mau tempo e por um possível erro do piloto. A segunda, muito mais sombria, sugeria que o avião de Teori poderia ter sido sabotado. Mas antes de chegarmos à teoria mais aterrorizante, vamos entender o que diz a versão oficial. O avião era um Beechcraft C-90 GT King Air, um modelo amplamente utilizado no Brasil e reconhecido por sua segurança. As investigações mostraram que a manutenção estava em dia e que os motores funcionavam normalmente até o momento do impacto. O piloto, Osmar Rodrigues, era extremamente experiente. Ele tinha mais de 7.400 horas de voo, sendo quase 3.000 delas no mesmo modelo de avião que caiu naquele dia. Além disso, já havia pousado em Paraty pelo menos 33 vezes no ano anterior ao acidente. Não havia qualquer indício de que ele estivesse cansado, sob efeito de substâncias ou com sua capacidade comprometida. Ele era um profissional respeitado, cuidadoso e rigoroso no cumprimento de protocolos. Mas então, o que deu errado? No momento do acidente, as condições meteorológicas estavam longe de serem ideais. Chovia forte e a visibilidade era ruim. O aeródromo de Paraty não operava por instrumentos, ou seja, o pouso só poderia ser feito com referências visuais. Pouco antes da queda, o piloto tentou pousar uma primeira vez, mas desistiu e resolveu aguardar uma melhora no tempo. 2 minutos depois, decidiu tentar novamente. Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. O avião estava a apenas 82 metros de altura, voando a uma velocidade de 222 km por hora. Então, inesperadamente, fez uma curva brusca à direita. O problema? Esse tipo de curva, em baixa altitude e com baixa visibilidade, pode causar um fenômeno chamado desorientação espacial. O cérebro do piloto pode ter interpretado errado a inclinação da aeronave, levando-o a um erro fatal. O impacto com a água foi inevitável. Mas aqui está a questão: será que foi realmente um erro humano? Ou será que o destino daquele avião já estava selado antes mesmo de decolar? E por que poucos meses depois do acidente, um delegado que investigava o caso foi assassinado? Agora, entramos no território das dúvidas, das suspeitas e das conexões obscuras. Se a queda do avião foi realmente um acidente, por que tantos detalhes desse caso parecem apontar para algo muito mais sinistro? Teori Zavascki não era um ministro qualquer. Ele era o responsável por julgar os acordos de delação da Odebrecht, um dos maiores escândalos de corrupção já revelados no Brasil.
E aqui está o detalhe que assusta. Sua morte aconteceu exatamente um dia antes da homologação desses acordos. Coincidência? Os depoimentos que ele analisava envolviam políticos de praticamente todos os partidos. As delações ameaçavam expor nomes poderosos, donos de fortunas inimagináveis, figuras capazes de tudo para se manterem no topo. E não foi apenas Teori que parecia sentir o peso dessa ameaça. Seu próprio filho, meses antes do acidente, já demonstrava preocupação com a segurança da família. Ele sabia que algo perigoso estava no ar. Mas essa suspeita ganhou ainda mais força quando uma revelação assustadora veio à tona. O delegado da Polícia Federal, Adriano Soares, que investigava a queda do avião de Teori, foi assassinado poucos meses depois. Sim, você ouviu certo. Ele foi baleado dentro de uma casa de prostituição em Florianópolis. A versão oficial diz que foi uma briga, mas para muitos isso soou mais como um aviso, como uma queima de arquivo. A essa altura, a pergunta que fica é: por que tantas coincidências cercam essa tragédia? Para entender melhor, precisamos voltar ao cenário político do Brasil naquele momento. A Operação Lava Jato vinha derrubando políticos e empresários poderosos. Com as delações da Odebrecht, a situação ficaria ainda pior para nomes como Michel Temer, Aécio Neves e Lula. Era um jogo de xadrez onde cada movimento poderia significar o fim de uma carreira, ou até algo pior. E aqui vem um detalhe que torna tudo ainda mais macabro. Essa não foi a primeira vez que um político importante morreu em um acidente aéreo. Você sabia que nos últimos 50 anos, pelo menos 4 figuras de grande influência morreram dessa forma? Em 1967, o Marechal Castelo Branco. Em 1992, Ulisses Guimarães. Em 2014, Eduardo Campos. E em 2016, Roger Agnelli, o poderoso ex-presidente da Vale. Todos caíram do céu. Quando padrões se repetem, a coincidência começa a parecer cada vez menos provável. E a pergunta que não quer calar: até onde os políticos brasileiros estariam dispostos a ir para manter o poder? A versão oficial da investigação concluiu que a queda do avião de Teori foi um acidente, sem indícios de sabotagem. Mas muitas perguntas ficaram sem resposta. Por exemplo, se não houve sabotagem, por que a caixa preta do avião nunca foi encontrada? E por que o avião caiu justamente em uma área onde a visibilidade era mínima, dificultando a coleta de provas? Quando peças demais não se encaixam, a verdade pode estar escondida em algum lugar onde poucos têm coragem de procurar. Mas existe algo ainda mais chocante sobre esse caso. Algo que pode mudar completamente a forma como você vê a política brasileira. E eu vou te contar isso agora. Se tudo o que foi revelado até agora já parece sombrio, o que vem a seguir pode te deixar ainda mais intrigado. Afinal, por que todas as 3 grandes forças políticas do Brasil, PT, PSDB e PMDB, pareciam ter tanto interesse em frear as investigações da Lava Jato? A resposta pode estar em um plano cuidadosamente arquitetado nos bastidores do poder. A delação da Odebrecht era explosiva. Ela trazia nomes de peso da política nacional e expunha um esquema bilionário de corrupção, envolvendo empreiteiras estatais e partidos políticos. Com essa revelação prestes a vir à tona, era questão de tempo até que investigações avançassem ainda mais e novas prisões acontecessem. E foi exatamente nesse momento que Teori Zavascki morreu. Aqueles que acreditam na teoria da sabotagem apontam um detalhe aterrorizante. Políticos poderosos já falavam abertamente nos bastidores sobre estancar a sangria da Lava Jato. O que isso significa? Gravações vazadas mostram conversas entre Romero Jucá e Sérgio Machado, onde eles discutiam a necessidade de um pacto para impedir que as investigações atingissem toda a classe política. E o mais estarrecedor, eles deixaram claro que esse pacto precisava envolver o Supremo Tribunal Federal.
O STF, a mesma instituição onde Teori Zavascki era peça fundamental na Lava Jato. Mas aqui está o ponto mais assustador de toda essa história. Na política, eliminar um obstáculo não significa apenas tirá-lo do cargo. Às vezes, é preciso garantir que ele nunca mais tenha a chance de falar. E Teori não era um homem fácil de se manipular. Antes de sua morte, ele resistia a pressões políticas e jurídicas. Estava determinado a levar as investigações adiante, doa a quem doesse. Seus últimos dias foram marcados por um comportamento estranho. Cancelou suas férias, voltou ao trabalho antes do previsto e parecia extremamente preocupado com o julgamento dos acordos de delação da Odebrecht. Então, de repente, o avião cai. O relator da Lava Jato desaparece da equação. Pouco tempo depois, o caso é arquivado e os nomes envolvidos nas investigações conseguem ganhar tempo. Coincidência? A verdade sobre a morte de Teori Zavascki pode nunca ser completamente revelada. O que se sabe é que sua ausência mudou o rumo das investigações da Lava Jato e, consequentemente, o futuro do Brasil. O que aconteceu naquele dia 19 de janeiro de 2017? Erro humano ou sabotagem? A resposta talvez esteja enterrada junto com o ministro. Se você chegou até aqui, comente. O mistério continua. Queremos saber sua opinião sobre esse caso enigmático. Se inscreva no canal Viajantes da Evolução, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas souberem dessa história, mais chances temos de manter viva a busca pela verdade.